Pronto. Bom dia, meu nome é Bianca. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a doença de Wilson. Foi. Só um minuto que isso aqui tá na frente. Tem como tirar isso aqui da frente? Puxa, acho. Tenho a mínima ideia. Eu acho que tem como tirar assim. Ah, boa. Acho que tirar. Não morde, não tira? Não, aperta o You are screen sharing. Será que some isso aí? O verdinho. Raiz de microfone. Não. Pronto. Ah, é assim? Eu não sabia fazer isso, não. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre doença de Wilson, como que funciona o metabolismo do cobre, né? A gente ingere o cobre via alimentar, principalmente as comidas que mais têm cobre são os grãos, chocolate, frutos do mar, amendoim, é, e aí a gente tem uma ingesta, Feijão. feijão, tem uma ingesta em média de 1 a 2 miligramas por dia na população geral de cobre. E o que a gente retém, o que a gente precisa, é 0,75 miligrama. Então, essa conta eu acho que foi feita para dieta Americana. americana, não nossa. Ah, tá. A nossa. Comemos muito grão, muito feijão. A gente come feijão todo dia, 2 vezes por dia, pelo menos. O A nossa. brasileiro médio, né? O brasileiro médio come feijão todo dia. Então eu acho que a gente come muito mais que isso, viu? Ah, é. E aí, como que a gente excreta, né, o excesso? 90% pela bile, que aí sai de forma fecal também, e 10% pela urina. E o excesso de cobre, se acontecer, pode se depositar nos tecidos. Na doença de Wilson, vai ter um teste genético dessa forma da excreção. E aí eu vou explicar mais um pouquinho como que funciona. Como passa? Ah, tá. E o sítio de absorção principal do cobre é o intestino delgado. Eu ia falar small. Então, o cobre entra nos hepatócitos por aquela enzima, essa proteína ATP7A também. É, Essa enzima é bom saber porque o teste genético é feito em cima dela, tá? é. E aí o que entra é essa ATP7A, que aí o problema dela dá a doença de Menck. E aí o que vai excretar é a ATP7B. É a B. Isso. Uhum. Que aí o problema da doença de Wilson é essa proteína produzida pelo ATP7B. É, não, é a ATP7B. E aí o cobre, ele entra, então, no hepatócito, e aí a apoceruloplasmina, que é uma proteína carreadora, essa ATP7B vai pegar o cobre e colocar dentro da apoceruloplasmina. Quando ele coloca o cobre dentro da apoceruloplasmina, ele faz a ceruloplasmina, que essa é a que vai circular no sangue, e a gente vai dosar como ceruloplasmina. Essa ATP7B também facilita os lisossomos a englobarem o cobre intracelular. Então, para ter a exocitose do cobre, precisa também dessa ATP7B. Então, ela precisa das duas formas de excreção da célula. Para conseguir excretar o cobre da célula, precisa dela. Tanto para colocar dentro da apoceruloplasmina e virar a ceruloplasmina, quanto para entrar dentro do lisossomo para poder fazer a exocitose depois. Tá? Por isso que a ceruloplasmina, ela geralmente está reduzida, mas ela Isso. pode estar normal. Uhum. Não é só porque essa TP7B está relacionada com a afinidade da ceruloplasmina ao cobre, né? Uhum. E isso pode estar alterado, Uhum. né? Uhum. Sim. E aí, por que que acontece, então, a doença de Wilson? É uma mutação autossômica recessiva com uma prevalência estimada de 1 a cada 30 mil nascidos vivos. Só que existem alguns estudos, agora mais recentes, principalmente no Reino Unido, que falam de uma prevalência ainda maior, só que com uma possível penetrância, é, que varia. Por isso que a gente vê essa prevalência um pouco menor do que o que seria na realidade. E aí, nesses novos estudos que eles fizeram, eles encontraram uma prevalência assumida de 1 a cada 10 mil ou 1 a cada 30 mil. E aí, a partir disso,
uma a cada 90 pessoas pode ser portadora do gene da cópia normal do gene ATP7B, lá no Reino Unido, né? É, e aí, o gene ATP7B, ele tá no cromossomo 13, no braço longo, na parte 14,3. E aí, essa mutação faz com que haja um déficit na síntese dessa metalloproteinase, a ATP7B, e aí não vai conseguir formar a celuloplasmina, não vai conseguir exocitar o cobre pelo lisossomo, vai acumular cobre nas células, e isso vai fazer uma reação com peróxido de hidrogênio que libera radicais livres que fazem dano tecidual. E aí esses radicais livres fazem lesão hepatocitária direta, e a partir da lesão hepatocitária, o cobre cai na corrente sanguínea, e aí da corrente sanguínea ele vai causar lesão e vai se depositar em outros tecidos e órgãos. Ok? Certo. E aí, um pouquinho da genética desses estudos aí, mais recentes, tem 300 a 600 variantes patogênicas da TP7B, incluindo algumas mutações por substituição de nucleotídeos, deleções, inserções e falhas de splicing. A prevalência de algumas mutações varia conforme a região. O mais comum da Europa Ocidental e da América do Norte é essa H106.9q, e dos países do leste asiático, R778L. E aí, na Espanha, tem essa M645R, e algumas mutações, especialmente as micens, têm alguns efeitos funcionais variáveis, que é aquilo que eu estava falando da penetração incompleta. E aí, os outros locais de depósito, né, do cobre são o cérebro, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas principalmente lembrando dos gânglios da base, que causa principalmente desvio de movimento, e o córtex, que causa os sintomas de demência, né? E aí, aquela questão que a gente já conhece do olho, né? Que vai ter uma penetração do cobre na membrana de DCM, que é uma membrana que fica entre a camada endotelial e o estroma. E aí a gente vai ver como esse anel de Kaiser-Fleischer. Que é para ver com lâmpada de Lâmpada de fenda, tá? fenda, O comum não é ver Porque um fica olhando, a gente fala isso em aula, aí fica os os internos. internos um olhando na cara do outro, você tem, né? Não, não é assim, né? É. E aí, outros órgãos também que são bastante afetados é o fígado, inclusive, vou falar um pouquinho mais sobre a idade de apresentação, mas principalmente na população pediátrica, o maior achado que a gente vai ter é o acometimento hepático. A gastro tem um ambulatório de Wilson maior que isso. Isso. Muito frequente, né? Criança indo até cirrose hepática. Uhum. Ele pode dar todas as manifestações, né? É, Hepáticas. Pode dar hepatite aguda, pode dar uma elevação de enzimas hepáticas e pode levar a cirrose também. e o que dá dó é Pode que levar isso um ACLF, né? Uma é que cirrose isso é reversível, é controlável, né? sim, Se sim. fizer o diagnóstico, é controlável. Precoce, né? É. E aí, no sangue, então, normalmente vai ter uma redução da ceruloplasmina, porque, como não conjuga o cobre na apoceruloplasmina, a apoceruloplasmina no plasma ela é instável, então ela se dissolve. E aí é comum ter a deficiência da ceruloplasmina no sangue quando a gente dosa, mas pode não estar presente ainda. O cobre sérico normalmente vai estar aumentado, né? Depois que ele extravasa dos hepatócitos. E o cobre urinário também. É isso? É isso. Então, pois é. Mas pode estar normal, Pode né? estar normal, tá? Às vezes, no começo, você vai pegar o cérebro elevado Isso, e urinário baixo. né? Na hora de você desviar o tratamento, com o tratamento, aí sim você começa a subir Sim, urinar. sim. E aí também pode dar doença renal, principalmente por depósito do cobre no túbulo proximal, que vai dar principalmente acidose tubular, pode dar acidose de Fanconi. E a anemia hemolítica não é imune, né? Porque o cobre ele faz uma lesão direta nas células do sangue, e aí por isso a anemia hemolítica como direto negativo. São os critérios, inclusive, diagnósticos. Sim. Então, a lesão renal, né, que pode dar acidose tubular, a de Fanconi, pode dar hematúria também, só que é menos comum. A anemia hemolítica é com negativo, pode ser isolada ou recorrente, ou crônica também. É,
acometimento hepático. Aí os estudos variam bastante da prevalência, mas varia de 18 a 84% de estar presente no momento do diagnóstico. Sempre é bom lembrar que a gente precisa suspeitar e pesquisar ativamente doença de Wilson em hepatopatia crônica em pacientes menores de 40 anos. E as manifestações são diversas, podendo dar desde lesão hepática aguda até cirrose, né? Hepática. Os sintomas neuropsiquiátricos podem preceder a lesão hepática, podem acontecer isoladamente, sem lesão hepática, mas não é o mais comum. O mais comum é vir associado. Os neurológicos variam de 18 a 73% na apresentação, e aí eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas os mais importantes são parkinsonismo, as distonias e alterações de marcha, e é muito comum, é o mais comum, inclusive, os anéis de Kaiser-Fleischer já estarem presentes no momento da manifestação dos sintomas neurológicos. Normalmente, se tem Kaiser-Flash, tem sintoma neurológico, tá? Uhum, Às vezes a gente faz até essa associação pelo contrário. Às vezes o neurológico não é tão evidente, mas o Kaiser-Flash acaba indicando que tem, tá? uhum, E os psiquiátricos que a gente não lembra, né? A sim, gente não lembra, né? Esse riso sardônico, que é um riso, né, forçado, uhum. tá? Também pode dar acometimento reumatológico com uma miopatia proximal, uma artropatia com uma artrite muito pronunciada e muito precoce. Pode dar cardiomiopatia e pode dar acometimento endocrinológico por deposição nas glândulas. Hipoparatireoidismo, acromegalia, infertilidade, disfunção sexual. A celuloplasmina baixa, né, no sangue, que a gente pode fazer, que a gente vê por conta daquela questão que eu já expliquei. E a gente precisa suspeitar sempre que tiver algum paciente com algum desses sintomas e tiver algum familiar de primeiro grau já com o diagnóstico. Pois é recessivo, né? Sim, O padrão de herança é recessivo, sim, né? Mas você vai ter que dar uma olhada aí se tem sim. algum familiar com esse diagnóstico, né? Uhum. E aí, de manifestação dermatológica também, pode ter acantose nívicas, pode ter uma hiperpigmentação dos membros inferiores e pode ter essas unhas em safiras, que é lúnula azulada. Eu coloquei fotos que eu nunca tinha visto, Eu também nunca vi. mas aí fica aí pra... Geralmente você vai pegar isso quando tiver descontrolado, né? É. Se eu visse isso, eu ia dizer que A era... cianose, né? Não, não. Melanoma em todos os dedos, né? Então, o início dos sintomas varia de 3 a 55 anos. Na população mais pediátrica, a gente pode ver aqui, ó, nos mais jovens, é mais comum ter hepático mais isolado. Nos adultos, normalmente vai ter o hepático com neuropsiquiátrico. É, assintomático, somente quando a gente faz o rastreio dos familiares. E é isso. Então, das manifestações neurológicas, o sintoma mais comum é a disartria, que pode ter várias causas, pode ser uma disartria atáxica, pode ser distônica, pode ser mista, ou pode ser hipocinética, né, dentro do quadro da bradicinesia. A disfagia pode acontecer em qualquer fase, né, da deglutição, e pode ter também, muito comum ter celorreia, que pode ser ou por disfagia ou pela distonia. Pode ter uma ataxia cerebelar, ou pode ter uma disfunção do vermes. E aí, na ataxia cerebelar, a gente vai ver mais a dismetria, a discinesia e a disritmia. E nessa disfunção do vermes, vai ser mais uma ataxia axial ou de marcha. A distonia, ela comumente é progressiva, pode ser focal, segmentar, multifocal ou generalizada, e ela pode progredir, pode começar de uma forma e evoluir por exemplo, pode começar focal e evoluir para generalizada. Pode ser uni ou bilateral, e é muito comum ter as contraturas associadas. As focais mais comuns são Aliás, às vezes o doente fala que é cãibra. É hum, assim que o doente fala, tá? Ele fala, tenho contratura. cãibra. Ó, Quando o doente fala de cãibra, você tem que pensar em rigidez de Parkinson e em distonia, tá? entendi. Mas o doente não vai te falar distonia ou rigidez, ele vai falar cãibra, né? E é você que tem que se ligar. Às vezes a gente pergunta, né? Cãibra, né? Porque é mais fácil dele entender, né? Uhum. E aí as focais mais comuns são
musculatura cervical, o riso sardônico, que é do músculo risório, o blefaroespasmo, disfonia, que aí é uma distonia vocal, disartria e disfagia, né, que eu já tinha colocado um pouquinho assim. E aí, os tremores, eles afetam até 55% dos pacientes com doença de Wilson. Pois é, esse tremor é um tremor esquisito. Você vê, ele faz assim, ele não é um tremor bonitinho daqueles, né? Ele tem uma frequência menor, né? E Uhum. às vezes é uma amplitude um pouquinho maior. Então ele tem uma frequência menor, uma amplitude maior, né? Os que eu vi, eles fazem meio assim. E eles chamam de tremor. Eu confesso que eu fiquei até com dúvida se era um tremor, mas eles chamam de tremor, tá? Tem esse tremor postural, que é desse jeito, né? A baixa frequência, uma alta amplitude, que é tremor em batida de asas. Eu vou mostrar mais no final, mas eles até pedem para o paciente fazer essa posição assim, e ele fica com um tremor um pouquinho mais lento, realmente. Dá um, E aí, quando os braços ficam esticados, ou estendidos à frente, também vão piorar com a manutenção manutenção prolongada da postura. É, Tem um tremor que eles falam essencial like, uhum. que aí vai ter uma amplitude e frequência variáveis, e também afeta braços, cabeça, pernas, e ele é mais assimétrico e pode não envolver a voz. Tem o tremor, eles também vão ter tremor de intenção, é, que se intensifica próximo ao alvo, Ele né? tem sintomas outros e sintomas do cerebelo. Toda hora ele tem uma fechadinha no cerebelo, né? É. E ele pode ter também um tremor de repouso unilateral, que também comumente é acompanhado dos tremores posturais e os de intenção. Então, assim, ele tem pode aparecer várias formas de tremor. O parkinsonismo, ele pode ser observado de 12 a 58% dos pacientes, vai ter bradicinesia, rigidez denteada, instabilidade postural. Raramente ele vai ocorrer de forma isolada, só um parkinsonismo. Geralmente vai ter outros acometimentos neurológicos associados. Eu vi um doente uma vez com 18 anos, com parkinsonismo. Nossa. E aí a gente foi, eu pedi um monte de coisa, ele chegou. A única coisa que ele conseguiu na consulta de retorno, que era SUS, lá de Santo André, e ele conseguiu um ultrassom, já tinha cirrose hepática, Hum, e ele tinha só parkinsonismo. uhum. E Caramba. não tinha tremor, só tinha bradicinesia e rigidez. Caramba. Então, às vezes, engana mesmo, né? Engana mesmo. Uhum. Eu diria, distúrbio de movimento em qualquer paciente de 10 a 30 anos, você tem que pedir copo. Uhum. Isso é neuroplasmia. Porque pode dar várias formas, né? É. Ele pode dar também coreia ou a tetose, né? A coreia é mais comum nos pacientes jovens, também vai estar mais associada a outros sintomas neurológicos associados, né? Pode ter a coreia, pode ter a tetose, pode ter também até o balismo. Comprometimento cognitivo, vai ter principalmente uma síndrome frontal, com mais impulsividade, apatia, disfunção executiva, ou uma demência subcortical. E aí é também importante sempre lembrar dos pacientes com acometimento hepático, se não pode ser uma encefalopatia hepática. Então, sempre ficar atento do tempo de evolução, da questão hepática, como que está evoluindo também, porque pode ser um confundidor. E pode até mascarar, né? Então, se você acha que é da cirrose e tal, e seja uma questão demencial. É, Crises confusas são raras, são mais comuns ligadas à terapia de quelação, quando tem uma oscilação abrupta dos níveis de cobre, que aí eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Outras alterações menos comuns, desautonomia, hiperreflexia, mioclonia, tiques, síndrome das pernas inquietas, cefaleia, alteração, degustação e Tudo pode dar olfação. síndrome das pernas inquietas. Tudo nessa vida pode dar essa merda, É, né? é, Cada coisa que a gente vê pode dar síndrome das pernas inquietas. Neuropatia, alteração de sono. E aí aqui ele fala um pouquinho da prevalência, né, dessas manifestações neurológicas. Aqui é que a gente vê a mais comum realmente é a distonia. Também vem até em alguns mais prevalente o parkinsonismo e a ataxia também, enfim, e o tremor. Esse Machado Hertal, Mioclonia é o menos comum. esse Machado Hertal, se eu não estou errado, é do grupo do Dr. Egberto, lá do HC. O Dr. Egberto herdou os casos de Wilson e ele talvez seja um dos pesquisadores, foi chefe do HC, agora saiu, né? Porque tá velho.
Dr. Gilberto talvez seja um dos maiores especialistas mundiais de Wilson. Ele é muito bom. E eles têm uma experiência muito grande lá no HC. Eles drenaram muitos casos, né? E tem uma experiência altíssima lá no HC, né? Legal. E aí, existem algumas escalas que eles recomendam para avaliar a doença de Wilson. Tem essa Unified Wilson Disease Rating Scale, que avalia o nível de consciência, itens relatados pelo paciente, que vão mais de Quase todo funcionalidade. desenvolvimento Tem uma dessa, né? Ai, Eu descobri depois, eu descobri isso. repare que foi Ele falou, isso. porque tem, quase todas têm, né? Aí tem. E isso é para diminuir a subjetividade da avaliação, Hum, tá? hum, Escala serve muito quando você faz de você para você. Então você faz, depois você faz. Às vezes eu faço no consultório para mim, hum, que eu quero diminuir a subjetividade da minha avaliação. uhum. Então eu faço, daqui a um tempo eu faço de novo. Escala serve muito bem assim. Quando muda de pessoa, você vai ver que tem umas diferenças de escala. Você fala, caramba, mas é uma escala, é não sei o quê, mas Até o NIH varia. não, não diferencia. E você muda de pessoa, ou você refaz, lembra do teu colega, você fala, esse meu colega é um colega bacana, não é um Zé Ruela, né? Às vezes você tem uns colegas que são Zé Ruela, você fala, essa bosta aí, né? Agora, assim, você, porra, você fala, meu colega é bom, né? Você olha a escala dele, olha a sua, você fala, cacete, né? Então, Será que eu que sou tem ruim? diferença, porque essas escalas. Será que Zé Ruela sou eu? Se quiser Ruela, sou eu, né? Às vezes é isso, às vezes você chega nessa conclusão. Então, assim, escala é muito bom da gente para a gente, tá? Da gente para outra pessoa, às vezes muda um pouco, né? É, E é. porque essas coisas são muito subjetivas, muito. Uhum, Então, eles tentam encaixar o subjetivo dentro de um objetivo. Não dá certo. uhum, Medicina e matemática são muito interessantes, mas na hora que a gente mistura as duas, não fica bom. Isso é que nem consenso. Faz lá o consenso, tal, não sei o quê. A gente obedece o consenso? Não. Sai de lá, todo mundo faz qualquer coisa, menos o que diz lá dentro. Né? Então, duro, é, né? Duro. Mas bom, né? Diminui um pouco. é. Tá. E E aí, essa então. escala não adianta. Você só vai lembrar quando você usar, entendeu? Uhum, Você usou, você lê ela e faz. sim. Porque depois não. É. E aí, só falando por cima, então, o nível de consciência é o primeiro item, o segundo são relacionados a atividades básicas, independência, funcionalidade. Terceiro, achados dos exames neurológicos, e aí outros sinais neurológicos Todas do as escalas ligamento são também. assim, tá? Primeiro é sempre nível de consciência. Certo. O segundo é Essas sempre Unified, né? funcionalidade. Essas unifies são sempre assim. Uhum. Primeiro é sempre consciência, segundo é sempre funcionalidade, terceiro é sempre o neurológico, tanto que no do Parkinson é o motor no terceiro, que é o que interessa. Uhum. E o quarto é sempre o plus, alguma coisa diferente. No Parkinson é de cinesia, né? Uhum. Elas são sempre assim. E são práticas, então são boas, não são ruins. É. Né? Tem essa outra também, que é o Global Assessment Scale, eu não coloquei porque ela também é bem grande, mas ela também vê outros cometimentos de outros órgãos, né? Essa eu nunca vi. É, Aquela outra eu até vi. Viu? ela vê a questão hepática, cognição e comportamento, motor, osteomuscular. No segundo nível, ele pontua a disfunção neurológica, e aqui ele inclui os anéis de Kaiser-Fleischer. É, Às vezes, se você vai publicar alguma coisa, você precisa aplicar assim de escalas, tá? sim, Porque senão parece que você fez de qualquer jeito. para fazer sim. Trabalho também deve Para publicar. É só mais para publicar, porque no dia a dia Uhum. vai usar muito pouco. Às vezes eu uso escala para mim, mas às vezes eu nem faço ela inteira. Eu faço uns pedaços da escala, que é o que eu quero, e beleza. Ela faz um roteiro, né? Depois É, tem que pesquisar uhum, também. E aí, aqui é um pouquinho sobre alterações de exames de imagem. O principal achado, então, na ressonância, a gente vai ver atrofia dos gânglios da base ou do tálamo, ou hiperintensidade em T2. uhum. E aí, o mais prevalente é o sinal do panda, porque tem o sinal do panda pai e o sinal do panda filho. Meu, os caras viajam. É, Pegou a imagem disso? peguei. Puta que pariu. Sim, esses caras não Aí tem o veem. sinal do panda pai, que é o mais comum. Aí tem o sinal do panda filho, que é menos comum que o do pai. E tem o sinal dos dois pandas. É, Eu olhei quando mostraram para mim aplicar, mas os caras não têm o que fazer, né? é. É um E cara desocupado para ver isso. E aí as lesões, elas são sugestivas, as lesões que a gente conta normalmente são sugestivas de edema, necrose neuronal ou gliose. Aí eu peguei de alguns estudos, não achei nenhuma revisão muito com a metodologia
tão top, mas pelo menos o que eu mais encontrei aqui foi que o putame é o mais comumente afetado, depois é o núcleo caudado, tálamo, mesencéfalo, cápsula interna, ponte, córtex, lobo pálido e cerebelo. O putamen foi mais comum na distonia e nos tremores, o caudado e o putamen foram os mais comuns no parkinsonismo. Aí aqui tem lesões hiperintensas no caudado bilateral, no putamen, no tálamo e no corpo caloso. Cadê? Uhum. Tá dando para ver, né? Hum, Tá. Não, tá bem evidente aí, né? Aqui. Né? Tá bem evidente. Tá. Aí aqui tem lesões hiperintensas no mesencéfalo e no tegmento mesencefálico. Isso é deposição de cobre, tá? Isso. Aí aqui tem o sinal do claustro brilhante, que é esse verdinho aqui. E tem lesões hipointensas bilaterais no globo pálido. Aqui de novo o sinal do claustro brilhante. Esse aí acho que só comia feijão o dia inteiro, né? Não, olha. Coitado. Aí esse é o rosto do panda gigante. Cadê? Aqui eu não sei o que que é o olho, honestamente. Ali, ó. Eu não sei se é esse. Para mim parece o Shifu, não parece o Fu. Para mim parece uma vaca. 2 olhos e o nariz, ó. Então, não, Não sei. Cadê o olho do panda? Mas é que esse povo estuda muito e tem pouca interação social, entendeu? Então é uns cabras meio esquisitos. O panda é o bola pro É, o olhão. Mas é porque tem bola preta aqui e bola preta aqui. eu não acho. Para mim Você acha parece que uns quilos. parece uma É. raposinha. É, Parece uma vaca. isso é. Uma vaca. Não parece nada. Não. E o pequeno? Aí o pequeno. Esse é o pequeno panda, que é esse aqui. Nossa, não é gente. Nada a ver, né? Pra mim isso parece mais um hamster. Parece uma vaca. Parece um hamster. É verdade. Para mim parece qualquer coisa. É um mamífero. É um mamífero. Para mim parece mais o Shifu lá do Kung Fu Panda. Ele é um lêmure, né? É meu filho. Para mim parece mais um lêmure do que o. E esse panda, filho dos caras viajam na maionese, né? Por causa do branco do rostinho e o preto dos olhos. Não. Os caras não têm o que fazer da vida e interação social muito pobre, Social. muito pobre. É. Vai. E tem esse que eu consegui ver melhor, que é o sinal do tridente, que é na base da ponte. É. E tem aqui. É. Tem lesões hiperintensas no caudado, bilateral, putamen, poupando o globo pálido, nesse aqui. Flare com lesão hiperintensa no globo pálido. Você vê que deposita em tudo quanto é lugar, né? Uhum. E aí aqui em vários locais da Aquele via. terceiro ali, ó, para mim parece mais um lêmure do que outra coisa. Isso aí. Não parece o tronco, não parece um lêmure. Parece. Aquele lá de Eu Madagascar. acho que ele pequeno assim eu vejo melhor o panda. É. Um lêmure, né? Então. Parece demais. Né? É, E parece mais um lêmure do que um panda. Mas tá bom. é. Tudo isso é o mesmo paciente. Então, a investigação inicial, o fluxograma, né? Em pacientes sintomáticos, a gente começa com o exame oftalmológico, lâmpada de fenda ou tomografia do segmento anterior. Vai solicitar de exames laboratoriais, cobre urinário de 24 horas, cerulopramina sérica, transaminase, hemograma e cobre sérico. E aí, exames adicionais em casos específicos. Se tem lesão hepática aguda, investigação de anemia hemolítica não imune, e se tem sistema neurológico, ressonância. E você pode fazer o cobre hepático também, né? É na ressonância, né? Não, Biópsia. biópsia. Ah, tá. Pode fazer o cobre hepático. Sim, ele fala aqui. E aí, aqui é um fluxogramazinho. Então, pacientes sintomáticos, primeiro o exame oftalmológico. Se tem um anel de Kaiser-Fleischer, já vai ser mais fácil da gente confirmar o diagnóstico. Ele vai confirmar o diagnóstico, já fechar, se tiver um cobre urinário maior do que 40, com uma ceruloplasmina menor do que 20, ou se tiver um cobre urinário muito aumentado, acima de 100, independentemente do nível da ceruloplasmina. E aí, sem anel de Kaiser-Fleischer, vai confirmar o diagnóstico. Se tiver o cobre muito aumentado, acima de 100, com uma ceruloplasmina menor do que 10. Aí o corte é um pouquinho mais baixo. E se apenas tiver um critério positivo, um desses cobre ou ceruloplasmina,
Aí, e não tiver o anel de Kaiser-Flecha, aí eles recomendam fazer a biópsia hepática ou o teste genético. E também, no anel de Kaiser-Flecha, se não tiver esses achados nos exames de sangue ou urina, né? Aí biópsia hepática ou teste genético. Agora, para o paciente que não tem um anel de Kaiser-Flecha, com uma ceruloplasmina maior do que 10 e um cobre urinário menor do que 40, já está excluído a doença de Wilson. E aí, a biópsia hepática, então, é indicada naqueles duas situações, quando os exames iniciais forem conclusivos. E aí, ele vai conforme consideração do peso, né? Que aí vai confirmar se tiver 250, menor que 50 vai excluir. E aí, se tiver numa faixa limítrofe, ele recomenda fazer o teste genético. Outras análises é a microscopia eletrônica. Concentração do cobre, né? 250 Sim, miligramas, isso. microgramas por Isso. grama de peso seco. Isso. E aí, testes genéticos são indicados quando a biópsia não é possível, ou quando ela é inconclusiva, ou para avaliação de irmãos e familiares de primeiro grau. O diagnóstico requer mutações para fechar o diagnóstico pela via genética, tem que ter mutação patogênica em ambos os alelos, ATP7B, porque é recessivo, e o aconselhamento genético é recomendado, inclusive eles falam que sempre que diagnostica Wilson lá, eles já fazem o teste genético em todos os familiares de primeiro grau, ou o exame físico. Dois alelos. Então, Eles já fazem o exame físico ou o teste genético. E aí, aqui é um sistema de pontuação diagnóstica, que aí eu achei um pouquinho complexo, é melhor seguir aquele outro fluxograma para a gente, para fechar o diagnóstico. critérios de Leibniz. Mas é os critérios que eles preconizam para fechar o diagnóstico, né? Que aí é os testes bioquímicos, as manifestações clínicas e os testes moleculares. Se der maior do que 4, maior ou igual a 4 pontos, diagnóstico provável, 2 a 3 possível, menor que 1 improvável. E aí aqui é de outra forma que eu tinha colocado antes. Então, eles fazem o teste genético para os irmãos ou a avaliação clínica laboratorial se a genética estiver disponível. E aí, dependendo dos achados clínicos, eles fazem a avaliação adicional já para fazer o diagnóstico dos familiares. De diagnóstico diferencial, então, das hepatites crônicas tem, enfim, diagnóstico diferencial de hepatites crônicas, de lesão hepática aguda, os sintomas neurológicos tremor essencial, Parkinson juvenil e distonia generalizada, e dos sintomas psiquiátricos, os principais são os sintomas psiquiátricos sem causa orgânica, de depressão, bipolaridade, esquizofrenia, demência, abuso de substância, quer dizer, demência, enfim. Então, o prognóstico, né, dos pacientes sem tratamento vai progredir para uma cirrose, falência hepática. Se ele tiver sintoma neurológico, distonia severa, cinesia, mutismo. Se não tiver cirrose, tiver tratamento precoce, consegue ter uma sobrevida semelhante à população geral. E o transplante hepático consegue curar a doença, tem bons desfechos, mas só lembrar que qualquer lesão neurológica não vai conseguir ser revertida, né? Só vai prevenir de Isso. Mas melhora, assim. Mas, Às vezes você consegue uma melhora sintomática bem razoável, né? uhum. Talvez o principal pepino seja esse aí, ó. Que a cirrose leva Quem tem a cirrose, né, tem uma chance bem aumentada de carcinoma hepatocelular, tem que fazer o rastreio com ultrassom abdominal. E nos que não tem cirrose, ainda está incerto, não se sabe se deve fazer ou não o rastreio para todo mundo. E aí o tratamento. O tratamento pode ser remover o excesso de cobre inicialmente, impedir seu acúmulo e tratar as complicações hepáticas ou neurológicas. De opção farmacológica. Não falei. Ah, não. Sei lá. O que aconteceu aqui com o Zoom? Sei lá. Eu faço end? E faço. Não. Só 8 minutos. Vai aí, isso. Achei que você tinha me perguntado alguma coisa, desculpa. Peraí. Senta. Então, assim, a depenicillamina eles descontinuaram, porque eu não sei, tá? O que nós temos hoje em dia é o Trentine, tá? Tá. A depenicillamina, ela é eficaz, só que tem mais efeitos adversos, mais reação imune, pode dar o lúpus induzido, tem que ser feita em associação com a vitamina B6 e tem mais descompensação do quadro neurológico, porque tem uma oscilação da concentração sérica de cobre mais importante. Vai ficar tirado. Acho que foi por isso. Foi por isso.
A trientina tem a mesma eficácia, menos efeitos colaterais, pode causar exacerbação neurológica, mas é menos comum. O zinco inibe a absorção de cobre no trato gastrointestinal. Ele pode ser feito como terapia de manutenção depois do quelante ou junto já na terapia inicial, ou isolado na terapia inicial em pacientes assintomáticos ou que não toleram os quelantes. O gestante. Hum, Gestante, às vezes, a gente usa o zinco, né? certo. E aí o Tá. transplante, ele é indicado para doenças hepáticas graves, falência hepática aguda ou cirrose avançada. Pode ser doador vivo ou falecido. Aí, modificações de estilo de vida, principalmente a dieta com baixo teor de cobre, testar a água, evitar encanamento com cobre, e vou adiantar aqui. É, a parte neurológica, né? Tem esse risco de piora neurológica na introdução dos quelantes, então eles recomendam sempre fazer uma introdução gradual É. e ficar dosando o cobre quanto que tá também, Porque o copo e é a enfiado excreção em todo urinária. lugar. Aí você pega e dá o quelante, de repente, de uma hora para outra, eles vão todo pro sangue. E Sim, o rim não vai conseguir, você falou que era 10%, ele não vai conseguir excretar tudo. sim. E aí ele sobe no sangue e o doente piora. Isso, essa redistribuição pode dar uma toxicidade. Uhum. Então, a trientina é o preferido, né? Porque dá menos essa oscilação. Isso aqui eu já tinha falado. Uhum. Então, na semana, primeiras 2 semanas, eles recomendam o quelante, monitorar sinais de piora. Depois vai aumentando essa dose se for tolerado. E a partir da quinta semana, eles recomendavam associar o A zinco. gente começa com 250, uma vez ao... Você vai falar o valor? Da penicillamina, É. eu tinha botado aqui, mas eu tinha pulado. Você não vai falar os valores, né? Não, Como é pode que tá? falar. A gente começa com 250, uma vez ao dia, depois você passa para dois, dali 1, 2 semanas, depois você passa para três, e aí você pode ir aumentando, 250, 500, 750, de 8 em 8. Isso da penicillamina. É. Ou agora o Trentini, né? Também. É a mesma dose. Ah. A gente maneja do mesmo jeito, Ah, tá. tá? E aí, como é que você faz? Você mede o cobre sérico, o cobre urinário e a ceruloplasmina. A ceruloplasmina não dá nada, né? Não vai cair, não vai acontecer nada. E, então, o que que acontece? Você vai começar o cobre sérico vai começar a reduzir, o urinário vai aumentar. Aí você dá 250, depois você dá 500, depois 750, aquilo vai subindo, 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 subindo. Aí o sérico vai começando a cair, o urinário vai subindo. Chega uma hora que vai começar a cair o urinário também. Na hora que começar a cair o urinário e o sérico já está caindo. Na hora que começar a cair o urinário é que você para a subida, teoricamente. Entendeu? Porque o urinário vai começar a cair, o sérico vai começar a cair, o urinário vai começar a subir. Aí vai chegar uma hora que vão cair os dois. Na hora que vão cair os dois, você não precisa subir mais. Então, Certo, 250, 500, 750, 1.500, você vai subindo, tá? certo. E aí o tratamento da questão do distúrbio do movimento é mais sintomático, né? Que aí pro tremor essencial lá, que é o postural, pode ser os beta-bloqueadores, os barbitúricos, benzodiazepínico, o implante do DPS no núcleo ventral interno. Essencial, entendeu? Uhum, Ou DBS. uhum. Do tremor distônico, pode ser os anticolinérgicos ou a toxina botulínica. Com a cautela, hoje em dia, dos anticolinérgicos, né? Que a gente evita por causa de cognição e tal. Uhum. Na distonia, o Botox é a primeira linha se é focal. Se for mais generalizada, aí pode ser anticolinérgico, benzodiazepínico, baclofeno, Uhum. é, ou também cirúrgico, com colocação do DBS, nesse é no globo pálido, né? Uhum. Do parkinsonismo pode ser levodopa, alguns dopaminérgicos, em caso mais grave, DBS, ou abatível do núcleo talâmico, ou globo pálido interno. Da ataxia cerebelar não tem nenhum tratamento medicamentoso, é Melhor fisioterapia, fonoaudiologia. terapia. Isso. Da Coreia tem essa tetrabenazina, que é a depletura das monoaminas pré-sinápticas. Não conhecia. Para disartria também, fono, terapia ocupacional, disfagia fono, e em alguns casos pode evoluir para necessidade de gastrostomia. E a cialorreia, o tratamento não farmacológico é chiclete e balas, porque estimula a deglutição precoce. Anticolinérgicos,
e Botox também. Mas Buscopan sublingual, que é melhor do que chiclete básico Hum, primeiro. legal. Botox também é uma porcaria nas glândulas mandibulares. Às vezes você faz Botox aqui, nas parótidas, Uhum, né? Nas duas parótidas parece ter um efeito um pouquinho melhor. tá. E aí a gente fica monitorizando, né? Faz aqueles testes para ver o quanto de cobre está sendo gelado e pode acompanhar com a ressonância de encéfalo. Aí eu trouxe uns casinhos só rápido, mas não precisa nem ver o caso clínico, é só o que foi? Se ele... É, Esse é o do tremor essencial você light, vê né? que é um E negócio tem o bater de asas. pouquinho mais grosseiro que o essencial, né? O essencial seria um negocinho assim, né? Você vê que é um pouco mais grosseiro, né? E ele fala que ele tem também a posição Fica tônica entre um nos dedos. essencial e um Pois- tremor rubral, né? O rubral seria aquele mais intenso. O Uhum. essencial seria menorzinho. Ele fica no meio, né? Você vê. Isso vai ter diário. Não parece? Fica meio no meio, né? Aí eles mandam fazer assim. Ele coloca que tem a Ó, ditonia ó no a dedo postura também. histórica, ó, a mão ó, para trás, tá vendo? Uhum. Né? Uhum. Mas você vê que tem esse tremor, ele é meio grosseiro, né? Ele é mais grosseiro que o essencial e menos grosseiro que o Holmes, né? Uhum. Ou da onde esses vídeos? Da Índia? Os olhos escravos. Deve ser da Índia, porque os Deve escravos. ser. Ó, Essa é a língua de trombone, que é do trombone mesmo, ele fala, né? Porque é, quando ele tá rindo. e é uma persistência motora, ele não consegue parar numa mesma posição, né? É uma persistência, né? Você vê que né? E Esse a aqui é bem distonia. distônico. É, Tem até contratura na perna também. é, mas bem distônico, né, coitado? Esse tem até o riso, né? O riso Até sardônico. o riso sardônico, aquela cara de coringa, né? Parece. Nossa, deve dar uma dor desgraçada esse negócio, é? Contratura. E esse, cadê? Essa postura bem distônica, né? Esse também tem movimento coreiforme, membros superiores, ele colocou. E distônico e meio atetótico até do membro superior, né? Você vê que ele faz uma postura meio atetótica, né? Ó, o opistótono, né? Que ele tá parecendo uma postura em opistótono, que ele tá um pouquinho, né? Deve ser da Índia. Esse tem o sorriso vazio, que é uma queda mandibular distônica. E também tem a Coreia, uma distonia facial, né? Lembrar que a gente está em cima de alguma coisa que é tratável, que é reversível. Então é muito importante que você faça o diagnóstico, né? Vai mudar completamente a vida, né, desse menino, né? Se ele já não tiver com cirrose hepática, né? Ó, não houve melhoras significativas. Porcaria, né? É isso. Então tá bom, muito bom. Muito bom. Sempre desconfie. Se desconfiou de Wilson, faz o teste. Não é difícil. Cobre dá para fazer. Cobre sérico, cobre urinário até dá. Ceruloplasmina dá, é fácil. Né? Então faça o teste, não deixe de fazer. Uhum. Tá? Então Joia. vamos lá. Agora, vai no. Parou de Aí, tá gravar. vendo? Tem vida, viu? Existe vida.
Sou eu lá no Star Wars. Star Wars. Eita. End meeting